de volta com mais um vídeo. Espero que estejas a ter um dia espetacular. E hoje vou partilhar contigo, assim de uma forma muito resumida, como é que eu faço a minha edição de vídeo, quer seja no DaVinci Resolve ou então em Final Cut Pro, utilizando música royalty free da plataforma Toontank. Pode ser? Bora lá! E agora vamos olhar para o ecrã e eu tenho aqui DaVinci Resolve e tenho Final Cut Pro e temos aqui Toontank, que é a plataforma que temos vindo a utilizar, e há cerca de um mês eu fiz um vídeo completo que eu acho que é a mensagem mais importante. Se nós viermos aqui ao pricing, existem 3 pacotes e 2 deles são muito interessantes. O primeiro, que é completamente gratuito, e é esse que eu sugiro, principalmente para aqueles que estão a dar os primeiros passos, querem algumas músicas gratuitas, e temos aqui 3 por mês. E isto parece pouco, mas acredita que não é, a não ser que sejas muito exigente. No meu caso, por exemplo, 3 músicas por mês dá para fazer uma série de conteúdo. Depois, se chegar a uma altura em que tu achas que precisas mesmo tudo ilimitado, então eu acho que $7 por mês também não está caro, porque quando chegamos a este patamar é porque se calhar já estamos a ganhar algum dinheiro e também não há problema em estarmos a gastar algum para conseguirmos enriquecer o nosso conteúdo. Pelo menos esta é a minha forma de pensar. Se for diferente ou se for igual, deixa lá em baixo nos comentários. O que é que nós vamos fazer agora? Antes de olhar para Toontank, quero partilhar contigo aqui DaVinci Resolve, que não é a minha ferramenta favorita. A minha ferramenta favorita é Final Cut Pro 10. Mas deixa-me partilhar também que estes últimos vídeos, principalmente os do mês de dezembro de 2023 e início de 2024, têm sido editados praticamente, não todos, mas praticamente pelo Dani, que é o meu filho mais velho. Ele tem-me dado uma ajuda muito boa. E a verdade é que os meus vídeos não são muito difíceis de editar, mas como em tudo na vida, requer algum esforço, algum empenho e tempo. Não há nada que a gente consiga fazer sem tempo. E aí é uma ajuda preciosa. Mas isto para dizer que eu, pessoalmente, prefiro Final Cut Pro, e a DaVinci Resolve tem outras vantagens que o Final Cut Pro não tem, e vice-versa. Agora, o que é que eu quero partilhar aqui contigo em nível de soundtrack? Está aqui um exemplo, por exemplo, em DaVinci Resolve, em que eu chego aqui, estou a trabalhar na minha timeline e depois tenho um soundtrack aqui durante o unboxing. O unboxing está aqui escondido, mas se eu fizer scroll, ele aparece aqui. A minha edição basicamente é esta. Se eu carregar aqui no play, tenho aqui uma música chill. Portanto, se tu quisesses fazer este vídeo tal e qual como está, a licença grátis chegava. No entanto, eu tenho aqui mais um bocadinho. Neste vídeo a gente esticou-se um bocado. Só para te dizer que ele parece ser um vídeo simples, mas se nós olharmos aqui para a quantidade de footage ou média que nós temos aqui, foi muita. Só para perceberes, foram 2-3 dias de gravação, e depois, para além disso, existem aqui várias multicâmaras. Tu olhas aqui para esta timeline parece ser muito simples, parece que só tens uma coisa, mas a verdade é que eu estava a gravar com um iPhone e estava a gravar a câmera. E depois aquilo que eu quero passar para esse lado do ecrã não é apenas nem o iPhone, nem só a câmera. Quero que tu aí consigas ver tanto esse ângulo ou este ângulo que está aqui. Por exemplo, eu agora vou fazer esta transição. On the center of the image. I did decide to put in more to one side, but we can decide and change it as easy. Ok. Aquela transição é uma multicâmara que nós estamos a gravar em simultâneo. Portanto, existem várias situações que temos de ter em conta quando estamos a gravar. E isto para dizer o quê? A preocupação maior para mim é o vídeo, mas depois gosto de ter aqui uma musiquinha de... Existem alguns vídeos que eu já fiz em que coloco músicas de fundo. Neste momento não estou a fazer. Aquilo que eu faço, por exemplo, é tenho ali uma intro e depois quebro o meu vídeo algures aqui. Ok, eu aumentei a timeline só para te mostrar um bocadinho melhor. Por exemplo, tu consegues ver o nome aqui, Toontank, é uma música de plataforma. Mas estava-te a dizer que eu faço este tipo de transição connected via Bluetooth. E depois volto então à apresentação do produto. Mas ali houve um momento em que eu consegui partilhar para esse lado uma quebrazinha do ritmo que estávamos a ter, tornar um bocadinho mais interessante, pelo menos na minha opinião e na minha esperança, e depois então voltar àquilo que nós estamos a falar. Mas não perdendo aqui o foco, por exemplo, eu aqui utilizei 1, 2 e aqui tenho mais 1 e outro. Portanto, neste momento eu tenho aqui 4 músicas. E a verdade, se tu me perguntares, é eu não tinha necessidade de utilizar estas 4 músicas, eu podia ter utilizado só 3 para ter aqui a parte
Agora, se eu quiser adicionar aqui uma música de fundo, vou-te mostrar o quão fácil é. Portanto, se eu for aqui a TuneTank e vou a uma categoria que eu gosto bastante, que é a categoria de Business ou Corporate, podes pesquisar por uma delas. Eu já estive aqui a ver algumas e a usar algumas, inclusive. Esta, por exemplo, está aqui, Successful Company. Eu gosto muito deste tipo de música. Está aqui outra parecida. Ok, este tipo de música é espetáculo. Então, se eu quiser adicionar aqui ao DaVinci Resolve, o que é que eu vou fazer? Vou carregar aqui em Download, posso optar por MP3 ou Wave. Se formos gratuito, apenas dá para MP3. Vou gravar mesmo aqui na pasta geral. E agora vou até ao DaVinci Resolve, a gente já vai ao Final Cut um bocadinho. Ok, agora tenho aqui já mais um soundtrack, portanto, neste momento tenho 5 soundtracks e vou trazer este para aqui. Portanto, neste momento ele está com um som muito elevado, portanto eu posso baixar aqui, posso também vir aqui de outra maneira, posso vir ao inspetor e depois posso baixar aqui o volume. Mas neste momento, se eu colocasse a tocar, por exemplo, olhando para ou ouvindo a minha voz, eu teria que Pronto, eventualmente qualquer coisa assim deste género para ter a tal música de fundo. O resto já viste. Eu vou deixar o vídeo da OM ali também. Agora, deixa-me só dar-te aqui uma espreitadela no que diz respeito ao Final Cut Pro. Isto porque o projeto é em DaVinci Resolve, apesar de, como eu estava a dizer, é apenas uma timeline. Por trás dessa timeline estão muitos beans, estão muitos compound clips, estão outras timelines e depois então vais juntando isto tudo e no final tens um projeto minimamente giro e desafiante. No Final Cut Pro 10 nós podemos fazer isto tudo, tal e qual como fizemos no DaVinci Resolve. No entanto, eu aqui também me interessa que o Daniel consiga trabalhar em DaVinci Resolve e em Final Cut, porque amanhã precisamos de uma situação qualquer, eu digo, olha, é DaVinci ou é Final Cut. E ele siga, ou então ele próprio poderá tomar essa decisão nestes projetozinhos e mais tarde, quem sabe, para ele. No entanto, o Final Cut é uma coisa que é linda e daí eu ter começado a utilizar Final Cut já há uns anos atrás e até hoje é uma das minhas ferramentas favoritas. Tem uma coisa então que eu adoro, que é o Magnetic Timeline, que eu chego aqui, se eu me enganei ou se eu quero trocar, eu pego neste clipe, tirei e passo para aqui e ele arrasta-me tudo, eu não tenho que me preocupar com nada e volto a pôr aqui e está tudo espetacular. Portanto, só esta pequena ferramenta, a nível de edição, e se tu costumas editar com Premiere ou DaVinci Resolve, sabes que quando pegas num clipe aqui, tudo o resto que está para a frente pode eventualmente ir à vida. E quando eu digo ir à vida é ficar desincronizado e não sei o quê, a não ser que nós façamos group elements e por aí fora. Mas aqui é sem stress nenhum. Mas não era esta parte que eu te queria mostrar. Queria-te mostrar que é um projeto muito mais simples. É um unboxing, é uma review de uns headphones que nós fizemos aqui. Tudo normalíssimo e não tem soundtrack, a não ser aqui no unboxing. Eu tenho aqui uma música que eu te vou mostrar. Ok, o normal, ou seja, eu faço a intro e depois o unboxing com uma musiquinha e vou mudando de música de X em X tempo. Mais uma vez, se eu tivesse apenas o pacote grátis, dava perfeitamente, porque eu podia utilizar essa música em vários dos meus vídeos. Talvez vídeo sim, vídeo não, vídeo sim e por aí fora. Agora, se eu quisesse colocar aqui aquela música que eu fui buscar a TuneTank, é fácil também. Já tenho música aqui no meu Media Library e como podes ver, apesar de ser um projeto bem simples, temos aqui uma série de imagens que a gente vai buscar e colocamos e etc. Depois, pego na minha musiquinha e coloco aqui. E um dos primeiros indicadores que eu tenho é se nós olharmos para o áudio, os níveis de áudio da minha voz, que normalmente estão sempre mais abaixo do que acima. Aliás, é um dos meus handicaps, é que eu prefiro enviar áudio que seja mais baixo e depois o utilizador tem que pôr uns headphones ou umas colunazinhas mais altas do que ao contrário, que pode se tornar incomodativo. Aqui, quando eu vejo estes amarelos, estes vermelhos, isto não é bom sinal. Portanto, convém baixar pelo menos aqui uns menos 20, 21 dB. E mesmo assim é muito. Mas vamos colocar aqui no play. É que normalmente o volume é um bocadinho mais baixo. Aqui eles fizeram um bom trabalho a partir de já
A nível de colocação é muito simples, apesar de no início se calhar atrapalhas-te um bocadinho, mas é só enroscar aqui na orelha. E depois tem aqui 2 ou 3 ajustes, que é apertas e ele fica mais para cima ou mais para baixo. Já agora vou partilhar contigo este efeito que está aqui. É um efeito tão simples que podes utilizar em Final Cut e eu tenho aqui, vou-te mostrar simplesmente como é que é. Ele chama-se MC Cam Rig. Se eu colocar aqui, ele vai fazer tão simplesmente isto assim. Ele vai fazer um zoom. Mas este zoom está descontrolado e se tu editas vídeos, se calhar sabes que para fazeres um zoom ou um corte, não sei o quê, levas ali tempo, cortas a timeline, cortas ali, fazes uma keyframe aqui, fazes outra ali, onde é que queres, onde é que não queres. Este plugin que está aqui, para ser mais correto, eu só digo assim, olha, eu quero-me focar aqui, eu quero-me focar aqui, eu quero-me focar ali e não quero nem animação de entrada, que a animação eles chamam o entrar assim no zoom, não quero essa animação, quero um corte direto e quero um corte direto de saída. E isto dá o quê? Se eu fazer um zoom numa coisa um bocadinho mais interessante, aqui no Open Rock, basta-me chegar aqui e agora vou fazer um playback. Ele entrou diretamente no produto. Eu até acho que não, estás a demorar muito tempo. Deixa-me fazer aqui um comando Z. Estás a demorar muito tempo. E encurto e chego aqui e pumba, ele faz um zoom e de repente sai e acabou. E eu não tive que cortar a timeline. Se eu por acaso achar, ok, mas epá, afinal não é bem aqui, é mais aqui, ou então nem quero, apaguei e não tive que alterar nada da timeline. E esta é uma das vantagens que também tens algumas ferramentas parecidas em DaVinci Resolve, mas no Final Cut torna tudo muito mais fácil. E com isto não me quero esticar muito mais. Independentemente de utilizares Final Cut ou utilizares DaVinci Resolve ou mesmo Adobe Premiere, acho que não perdes mesmo nada em utilizar TuneTank, que é uma plataforma, pelo que eu tenho experimentado, muito fixe, com uma série de vantagens. E vamos fechar por aqui. Espero que tenhas gostado de saber um bocadinho melhor como é que eu faço alguns dos vídeos em DaVinci Resolve ou mesmo em Final Cut Pro, utilizando a plataforma TuneTank com Royalty Free Music. E agora já não tens desculpa para não criares conteúdo, quer seja para YouTube ou Instagram ou TikTok, utilizando Royalty Free soundtracks e sound effects. Se foi útil, não te esqueças de deixar aquele thumbs up, alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.